Num restaurante simples no centro do porto, uma mulher milionária em cadeira de rodas celebrava mais um aniversário esquecido pela própria família. Habituada ao silêncio e à solidão, nunca esperou que um pai solteiro com uma menina pequena se aproximasse e dissesse com ternura: "Podemos ficar." A partir desse instante, tudo na sua vida começou a mudar. Catarina acordou naquele dia sem qualquer expectativa. Não havia balões no seu quarto, nem telefonemas de parabéns. O telemóvel estava em cima da mesa de cabeceira desligado desde a noite anterior. Não porque quisesse descansar das redes sociais ou do barulho, mas porque sabia que se o ligasse, só encontraria mensagens frias ou interesseiras. Já conhecia a rotina. A mãe perguntando indiretamente pelas suas contas, o irmão falando de oportunidade de investimento e a irmã Helena com o mesmo discurso de sempre sobre como deveria usar o dinheiro para ajudar a família. Ninguém a procurava pelo que ela era, mas pelo que tinha. Empurrou as rodas da cadeira com calma e chegou até a cozinha. Não havia bolo, nem flores, nem sequer a intenção de pedir algo especial. Ligou a máquina de café e, enquanto o aroma enchia o ambiente, decidiu que não ia ficar ali o dia todo a olhar pela janela. Queria, mesmo que por algumas horas, sentir-se parte do mundo e não apenas da sua casa. Abriu a gaveta onde guardava as chaves do carro adaptado e pensou onde poderia ir. Tinha dezenas de restaurantes luxuosos ao seu alcance, mas nenhum lhe apetecia. Sabia que se aparecesse num desses locais, haveria sempre alguém que a olharia com curiosidade ou que se aproximaria para lhe pedir algo disfarçado de cortesia. Recordou um pequeno restaurante de comida caseira que tinha descoberto semanas antes. Nada de especial à primeira vista. Mesas de madeira gasta, toalhas com algumas nódoas impossíveis de tirar e um menu simples. Mas ali o empregado que a atendia nunca a tratou de forma diferente por causa da cadeira, nem pela roupa de marca. Para ele, Catarina era apenas mais uma cliente e isso valia ouro. Vestiu umas calças confortáveis, uma blusa leve e uma camisola cinzenta. Não precisava de chamar atenções. Saiu de casa, ligou o carro e conduziu até ao centro da cidade. Era meio da manhã e o trânsito ainda estava calmo. Ao chegar, estacionou na berma, mesmo em frente ao restaurante. O som dos talheres e o murmúrio das conversas chegava até fora. Ao entrar, o mesmo empregado de sempre, um homem de uns 50 anos, sorriu-lhe e indicou uma mesa junto à janela. Ela agradeceu com um aceno e acomodou-se. Lá fora, a rua estava viva. Vendedores ambulantes, crianças a sair da escola próxima e um cão vadio que dormitava junto ao passeio. Catarina pediu um prato de bacalhau à brás e um sumo de laranja natural. Não precisava de mais. Enquanto esperava, olhou em redor. Havia casais a conversar, trabalhadores a almoçar rapidamente e um grupo de senhoras a discutir sobre quem devia pagar a conta. Tudo parecia tão distante do seu mundo, cheio de contratos, contas bancárias e reuniões forçadas. Ali ninguém sabia que nesse dia fazia 32 anos. Ninguém ia tirar uma foto com ela para pôr nas redes sociais e gabar-se de estar a celebrar com a sua grande amiga. Quando lhe serviram o prato, o aroma dos ovos e do bacalhau envolveu-a. Catarina pegou no garfo e deu a primeira garfada. Não havia música especial, nem velas, nem brindes. Só ela, a sua comida e o som cotidiano de um lugar que não lhe exigia nada. Pela primeira vez em muito tempo sentiu-se tranquila. O que não imaginava era que essa calma estava prestes a quebrar-se e que a sua vida, tão organizada e solitária, ia dar uma volta em questão de minutos. Catarina estava a meio da refeição quando reparou num pequeno movimento à frente da sua mesa. Ergueu os olhos e viu uma menina de uns 4 anos ali parada,
segurando firmemente a mão de um homem alto, de barba curta e olhos cansados, mas com um sorriso caloroso. A menina olhava-a com uma mistura de curiosidade e timidez, enquanto brincava com a manga da sua camisola rosa. Desculpe, disse o homem com uma voz tranquila, mas um pouco insegura. A minha filha e eu estávamos a pensar. Podemos celebrar contigo. Catarina pestaneou confusa. Não tinha certeza de ter ouvido bem. Antes que pudesse responder, a menina aproximou-se um passo e, quase num sussurro que mal se entendia, acrescentou: É que hoje também é o meu aniversário. A frase caiu como uma surpresa estranha. Catarina olhou para o homem esperando alguma brincadeira, mas ele encolheu os ombros com um sorriso honesto. Explicou que tinham saído para comer sozinhos, como todos os anos desde que a mãe da menina já não estava, e que ao vê-la sozinha na mesa, a Sofia, assim a chamou, tinha insistido em convidá-la para celebrarem juntas. Catarina sentiu algo estranho no peito. Não estava habituada a que alguém se aproximasse sem lhe pedir nada em troca. Nenhum já que estás aqui, ou fazias-me um favor. Só um convite simples, direto e sem segundas intenções. Claro, se quiserem sentem-se, respondeu finalmente, mexendo um pouco a cadeira para que se pudessem acomodar. Rodrigo. Assim se apresentou o homem. Ajudou a Sofia a subir para a cadeira ao lado de Catarina e depois sentou-se à frente delas. A Sofia tirou da mochila um desenho feito com lápis de cor, todo cheio de cores que saíam das linhas. É para ti, porque também é o teu aniversário, disse a menina empurrando a folha na sua direção. Catarina pegou nela com cuidado, como se fosse um presente frágil. Não se lembrava da última vez que alguém lhe tinha dado algo sem esperar nada. Lá fora, a rua continuava com o seu ruído e movimento, mas naquela mesa começou a formar-se uma bolha pequena, simples e estranhamente confortável, onde dois aniversários se cruzavam por pura casualidade. As horas passaram como minutos. A Sofia contava histórias da escola, o Rodrigo partilhava memórias simples da filha, e Catarina descobria-se a rir genuinamente pela primeira vez em meses. Quando chegou o momento de trocar número de telefone, ela hesitou apenas por um segundo. Não por desconfiança, mas porque sabia que estava a abrir uma porta que há anos mantinha fechada. O Rodrigo esperou pacientemente, sem pressionar, e quando finalmente trocaram contactos, sentiu-se como se tivesse encontrado algo que nem sabia que estava à procura. Nos dias seguintes, as mensagens começaram a chegar. Pequenas coisas, fotos da Sofia no jardim, perguntas sobre como tinha sido o dia, partilha de momentos simples. Catarina descobriu-se a responder com mais detalhes do que costumava, a interessar-se genuinamente pelas rotinas deles, a esperar pelas notificações do telemóvel com uma ansiedade boa que há muito não sentia. Uma semana depois, o convite chegou. Francesinhas caseiras no apartamento dele. A Sofia tinha insistido, dizia a mensagem, e ele próprio admitia que gostaria da companhia. Catarina olhou para o telemóvel durante longos minutos. Ir à casa de alguém era um passo diferente. Significava entrar no espaço pessoal, conhecer a vida real, não apenas os momentos cuidadosamente escolhidos dos encontros em público. Quando tocou a campainha do prédio antigo perto do mercado do Bolhão, ouviu imediatamente a voz excitada da Sofia gritar do terceiro andar. Pai, ela já chegou. O Rodrigo apareceu na porta com um sorriso meio embaraçado e ajudou-a a subir as escadas com a cadeira. O apartamento era pequeno, mas acolhedor. Nada de luxo, mas tudo limpo e organizado, com plantas nas janelas e desenhos da Sofia colados na parede da cozinha. As francesinhas eram perfeitas. Não as versões turísticas dos restaurantes caros, mas as verdadeiras, feitas com paciência e ingredientes simples. Enquanto comiam, a Sofia mostrou-lhe os desenhos novos,
agora mais elaborados, onde já não eram apenas figuras de paus, mas pessoas com caras e expressões. Catarina reparou que em vários deles aparecia uma figura feminina ao lado do pai e da filha. És tu, explicou a Sofia com naturalidade, como se fosse óbvio que ela já fazia parte das suas histórias imaginárias. Foi nesse momento que Catarina percebeu quanto a sua vida tinha mudado em tão pouco tempo. Ali, sentada à mesa pequena da cozinha, a comer francesinhas caseiras e a ouvir as aventuras de uma menina de 4 anos, sentia-se mais em casa do que alguma vez se tinha sentido no seu apartamento luxuoso. O Rodrigo olhava-a discretamente, como se também ele estivesse a perceber que algo importante estava a acontecer entre eles. Quando chegou a hora de ir embora, a Sofia insistiu em lhe dar outro desenho. Este era especial. 3 figuras de mãos dadas caminhando num jardim cheio de flores, e ao lado um cão de orelhas caídas. Quando tivermos o cão, disse a menina, podes vir passear conosco todos os dias. Catarina guardou o desenho na carteira, ao lado do primeiro, e percebeu que estava a construir uma pequena coleção de promessas de futuro. O Rodrigo acompanhou-a até ao carro. Antes de se despedirem, ele disse algo que a apanhou de surpresa. Nunca pensei que fosse possível começar de novo aos 35 anos. Obrigado por me teres mostrado que é. Catarina não respondeu imediatamente, mas quando finalmente falou, as palavras saíram sem filtro. Eu nunca pensei que alguém me quisesse na vida dele só por ser eu. Obrigada por me teres mostrado que isso existe. Nessa noite, sozinha em casa, Catarina olhou para os 2 desenhos da Sofia colados na porta do frigorífico. Pela primeira vez em anos, a casa não lhe parecia demasiado grande nem demasiado silenciosa. Tinha planos para o fim de semana, mensagens à espera de resposta, pessoas que se importavam verdadeiramente com o seu bem-estar. Tinha uma menina que desenhava futuros onde ela estava incluída e um homem que a olhava como se ela fosse exatamente o que faltava para completar a família pequena e perfeita que tinham construído. O telemóvel vibrou com uma mensagem do Rodrigo. A Sofia está a perguntar se podes vir almoçar no domingo. Disse-lhe que ia perguntar-te primeiro. Mas entre nós, espero que digas que sim. Fazemos uns rojões com grelos, se te apetecer. Catarina sorriu para o ecrã e respondeu imediatamente. Claro que sim. Levo sobremesa. Depois acrescentou. E obrigada por teres transformado o pior aniversário da minha vida no primeiro dia do resto dela. Às vezes, as melhores histórias começam nos dias em que menos esperamos. Às vezes, a família que procuramos a vida toda aparece numa mesa de restaurante simples, quando uma menina pequena decide que queremos fazer parte dos seus desenhos. Às vezes, é preciso apenas alguém que nos veja verdadeiramente, sem máscaras nem pretensões, para percebermos que merecemos ser amados exatamente como somos. E às vezes, essas histórias começam com um simples podemos ficar, que muda tudo para sempre.